1967, a prova física relacionada à pedra dropa também está desaparecida. Eu nunca soube que os cientistas russos devolveram as pedras de Bayan Karaula para os chineses. Poucas pessoas depois disso sabem o que aconteceu com alguns artefatos. Mas só até 1974, quando um engenheiro austríaco que conhecia a história dos dropa fez uma fantástica descoberta na China. Um engenheiro austríaco, um certo Sr. Wegener, deparou com um pequeno museu em Xi'an e viu aqueles discos expostos. Então, ele perguntou à curadora do museu: o que são esses discos de pedra? Ah, esses discos de pedra são apenas relíquia cultural. O Sr. Wegener tirou fotografias com uma câmera Polaroid. Alguns acham que as fotos de Hans Wegener são uma importante prova física da história dos dropa. Aparentemente é uma fotografia real que mostra claramente discos. Elas não mostram nada que você possa identificar como os discos dropa. A única prova que temos é essa série de fotos polaroides. Então a pergunta é, seria isto uma farsa ou temos realmente algo? Hausdorff afirma ter falado diretamente com Hans Wegener e recebido as famosas fotografias. Por causa do clima político na China naquela época, Hausdorff não foi autorizado a visitar o país até 1994. Eu conheci o museu e falei com o curador. Mostrei a ele as fotografias. Primeiro, ele olhou em volta e me disse: "Ah, eu ouvi algumas coisas sobre um engenheiro austríaco que esteve no museu." A curadora e os discos que estavam expostos sumiram. Ninguém até agora sabe para onde eles foram. O suposto desaparecimento das pedras reforça as teorias conspiratórias que cobrem o caso das pedras dropa. Como no incidente em Roswell, décadas atrás, restaram apenas algumas fotografias. Eu acho que estão ocultando o caso. Imagine a história. É sobre um povo alienígena que viveu algo parecido com o que aconteceu em 1947 em Roswell, no Novo México. Quando você não tem uma prova física, você deve explicar por que acha que sua história é verdadeira mesmo que você não possa provar. Uma das coisas que as pessoas fazem nesse caso é construir teorias de conspiração. O consenso parece impossível nos casos Roswell e dropa, mas o sigilo pode ser um denominador comum. Que governo no mundo admitiria a veracidade de uma história tão improvável? Esse é o motivo pelo qual eu acredito que o governo chinês esconde os discos dropa. Isso não tem sentido. Quando uma descoberta científica ou invenção tecnológica espetacular é feita, as pessoas não ficam loucas. A sociedade não desmorona. Pesquisadores dizem que foi difícil localizar as pessoas-chave e provas para sustentar a lenda dropa. Você não consegue encontrar pessoas ou qualquer prova. Não acha o trabalho que Sun Nui supostamente escreveu em 1962. Isso nunca foi encontrado por ninguém. Onde está? Os próprios discos também nunca foram achados. E se, como dizem os documentos, existirem mesmo os ossos dessas pessoas, escavados por uma equipe de arqueólogos chineses, onde eles estão? A dificuldade em acreditar na história se dá principalmente pela dificuldade de encontrar qualquer uma das fontes. Hausdorff afirma em seu livro The Chinese Roswell que as pedras dropa, junto com outras provas importantes, foram perdidas ou destruídas durante a década turbulenta, conhecida como Revolução Cultural Chinesa. Nos anos 60, a Revolução Cultural assolou a China. Vindo das fileiras do Partido Comunista, o presidente Mao Tse-tung criou a revolução para reconquistar o poder sobre o país. Mao Tse-tung não conseguiu sua meta através do Partido Comunista. Então mobilizou os jovens. Ele criou um aparato independente do partido
na Guarda Vermelha para bombardear os membros do partido e colocar suas próprias forças no lugar. A grosso modo, isso é o que foi a Revolução Cultural de verdade. A Guarda Vermelha destruiu todos os aspectos da sociedade tradicional chinesa. Aqui está um pedaço da sociedade feudal. Destrua, queime, destrua esta estátua. Rasgue a imagem desse Deus em que as pessoas acreditavam. Ou um santo, ou algo assim, na crença de que essas pessoas estavam atrasando a China. E muita coisa foi destruída. Arte, imagens religiosas, textos históricos e coisas que são insubstituíveis e são uma enorme perda para a cultura e a tradição do povo chinês. No dia 9 de setembro de 1976, o presidente Mao Tse-tung morreu. A Revolução Cultural Chinesa terminou logo depois. Teriam as pedras dropas sido destruídas nas mãos da Guarda Vermelha de Mao Tse-tung? Ou um corajoso amante das artes as teria escondido para evitar sua destruição? Talvez nunca se saiba com certeza. O passado está escondido atrás da cortina de bambu. A verdade está enterrada no caos da revolução. É difícil separar o fato da ficção, a realidade da fantasia. Para muitas dessas pessoas, os fatos são irrelevantes. A crença na visita alienígena é uma questão de fé. Nenhuma prova contrária modificará suas crenças, porque os fatos não importam. Nos anos seguintes à Revolução Cultural, a China lutou para conquistar um mínimo de normalidade. O foco principal da vida não era mais a revolução. As fronteiras se abriram e novas informações do Ocidente chegaram, inclusive a onda dos OVNIs que invadia os Estados Unidos após o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau em 1977 e a publicação de vários livros sobre Roswell. Durante o período de Mao Tse-tung, quando eles eram comunistas, eles não podiam obter informações sobre o assunto. A ideologia comunista diz que todas as coisas vêm da Terra, e coisas como OVNIs e alienígenas não existem. Mas não demorou muito até os chineses se atualizarem. No final dos anos 70, as pessoas começaram a falar e reportar avistamentos de OVNIs. Parece ter havido uma boa quantidade de avistamentos de OVNIs na China antes dos anos 70. Mas eles, na verdade, nunca foram revelados nos anos de Mao Tse-tung. Após sua morte, em torno de 1978, 79, aliás, você começa a ter um certo grau de abertura sobre esse assunto. E havia um grupo de pesquisadores chineses estudando esse fenômeno e depois, naturalmente, buscando histórias de pessoas que diziam coisas como "quero contar o que vi há 5, 10 ou 20 anos atrás". Hoje existem mais relatos de aparições de OVNIs na China do que em qualquer outra parte do mundo. Houve uma variedade de relatos de avistamentos de OVNIs na China. São visitas de OVNIs genuínas? Não sei. Mas certamente foram testemunhados por um grande número de pessoas. Você deve ter em mente que a população da China passa de 1 bilhão de pessoas. Então, quando você tem 2, 3, alguns ou centenas de membros de uma organização ufológica, não é necessariamente um grande número. Mas existe um núcleo de pessoas muito boas e sérias na China, com credenciais acadêmicas, que levam esse assunto a sério. Acho isso significante. Diferentemente dos Estados Unidos, o avistamento de OVNIs na China não é somente publicado em tabloides, mas em jornais convencionais também. De acordo com relatos da imprensa, a China moderna tem a maior rede de clubes de ufólogos do mundo, a Organização de Pesquisa Ufológica da China e uma revista sobre OVNIs que vende mais de 400 mil cópias. Diletantes e acadêmicos se reúnem regularmente para olhar os céus e discutir notícias sobre OVNIs. Existem, na verdade, clubes de OVNIs começando a aparecer dentro e fora da China. Talvez os OVNIs estejam mais interessados na China e haja mais deles indo para lá. A razão dos clubes de ufologia serem mais populares na China é que agora eles são livres para pensarem o que quiser e estão mais interessados em OVNIs e assuntos relacionados.
E isso nos traz de volta à questão. Seria o caso Dropa o Roswell chinês? Eu os vejo como totalmente diferentes. Vejo Dropa mais como uma provável fraude, quase com certeza uma fraude. E vejo Roswell como algo que ainda não foi explicado oficialmente pela Força Aérea ou pelo governo americano. Acho que as pessoas chamam o caso Dropa de Roswell chinês porque é sexy e aumenta a audiência. Atrai as pessoas porque o caso Roswell já é conhecido, mas é uma história totalmente mítica. Assim como Roswell, com abduções, pequenos seres com cabeças grandes, naves espaciais, crianças híbridas e a intenção do governo de escondê-las, a China está criando uma mitologia ufológica própria. Mas se os relatos forem verdadeiros, sua herança extraterrestre pode remontar a muitos séculos. Antes do comunismo, antes da Revolução Cultural, antes até da arte nas cavernas. Remonta às montanhas isoladas onde alguns acreditam que uma raça pacífica chamada Dropa caiu num pouso forçado e criou discos de pedra para preservar sua história para a posteridade. Há pessoas em cujo paradigma não cabe a possibilidade de aceitar a ideia de que possam estar diante de extraterrestres. Isso poderia causar uma revolução na ciência, porque essa pode ser a prova de que houve alienígenas caindo por aqui. Mas a falta de provas físicas divide os céticos dos que acreditam. A única prova são essas fotografias Polaroid. Então a pergunta é, isso é somente uma farsa ou há alguma verdade? As pessoas envolvidas na história dos Dropa, esses cientistas chineses e outros jornalistas que aparentemente escreveram sobre isso, não são encontrados em nenhum outro contexto. Ninguém sabe quem são, simplesmente não há prova de que eles existiram. Primeiro, não há pedra nem pedra com sulcos, muito menos com sulcos e hieróglifos. Minha opinião sobre as pedras Dropa? Arrume o que fazer. Outros se mantêm firmes. Bem, eu estou convencido de que existe uma verdade por trás da história dos discos de pedra. Estou convencido de que a maior parte dos 716 discos de pedra ainda esteja naquelas cavernas. E talvez um dia aconteça que outro homem possa andar por aquela área de novo e encontrar as cavernas. E esse será um acontecimento emocionante. Se fosse possível encontrar esses discos de novo, toda essa história sairia da obscuridade novamente.